E aí, pessoal? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Um friozinho aí que vou te falar, hein? Mas tá esquentando, o negócio tá ficando bom. Bom, pessoal, seguinte, aula de hoje, ok? Alguns alunos até me procuraram a respeito de uma seguinte dúvida dentro da nossa aula passada, que foi a aula que nós comentamos sobre a questão das interações, né, interespecífica, mas demos bastante ênfase na questão da competição. O que a competição pode estar influenciando nesse meio, ok? Então, só para a gente poder ilustrar, eu vou estar usando um dos slides que nós usamos na última aula. Só um minutinho que eu vou compartilhar o nosso slide. Aqui está. Vamos. Bom, pessoal, aqui nesse nosso slide, ele está representando para nós uma... foi, na verdade, um experimento de Cornell, né? Esse experimento, ele aconteceu... É um estudo, na verdade, que aconteceu em 1961. Se eu não me engano, é isso, 1961. Deixa eu só confirmar. Exatamente isso. E aqui, o que nós percebemos? Que Cornell, ele começou a trabalhar num local, né, que nós consideramos como Costão Rochoso, e esse local é um local que demonstra para nós um ambiente muito diversificado. Então, sempre quando nós olhamos um local como esse, nós sempre visualizamos ele da forma tanto vertical quanto na ponta de forma horizontal, né, de ponta a ponta. E aí a gente percebeu que essas variações, elas são importantes porque você tem ali as populações evidentes e no qual nos proporciona esse tipo de interação interespecífica. Deixa eu só arrumar uma questão aqui do nosso vídeo. Só um minutinho aqui que eu acho que eu vou precisar dar uma configurada aqui. Um pouquinho. Bom, galera, mas é o seguinte, dentro desse assunto nós vamos falar de duas espécies distintas de cracas, ok? Que estão identificadas aí como estamalos e balanos. Bom, o que acontece nesse caso? Ele percebeu que a distribuição natural dos adultos, né, estava situada da seguinte forma. Percebeu aqui que os tamalos adulto tinha numa região que era uma região de maré alta, e aí no qual a gente pode até considerar como supralitoral, também pode ser identificado como supralitoral, e o balanos eram tipos de cracas, como em adultos, né, na fase adulta, estavam localizados numa região de maré média, né, principalmente na maré média. Então, aqui nós chamamos até de médio litoral. Então, essa maré alta nós chamamos de supralitoral, e a maré média, né, que seria essa região aqui, ó, nós chamamos então de médio litoral. Tudo bem? Então vamos representar aqui. Bom, em relação a essa distribuição, então foi o que eu falei para vocês em relação aos adultos. Já no estágio larval, a gente percebe que os tamalos, ele está localizado nesta região, ou seja, de maré alta até maré média, que está acompanhando por essa flecha. Já o balanos, ele está desde a maré alta até a região de maré baixa. Isso em que estágio? No estágio larval. Então, essa pesquisa que aconteceu na Escócia, no litoral rochoso,
Os tamalos, eles são organismos menores, né? E o balano são organismos maiores. O que eles perceberam? Que a distribuição dos tamalos, que eram organismos considerados menores, teve mais sucesso nessa faixa horizontal, que é a faixa de maré alta. E os organismos balanos, que eram organismos maiores, se adaptaram melhor na região de maré média. Então, aqui, onde é a maré alta, nós podemos chamar exclusivamente de maré alta ou de supralitoral. E esta região do balanos, né, podemos chamar então de maré alta ou médio litoral. Aqui, galera, nós conseguimos configurar a distribuição de duas formas: o larval e o adulto. Quando ele se torna um adulto, então, os animais que são menores, eles têm maior sucesso na região chamada de supralitoral. Já os organismos maiores, as cracas maiores, têm maior sucesso na região de médio litoral. Bom, o que isso pode caracterizar? Isso pode caracterizar para nós, de acordo com as informações, em relação aos fatores, né, extrínsecos, que podem ser físicos e também biológicos. Em relação aos físicos, nós percebemos que quanto mais distante da maré média, os processos físicos estão aumentando, como, por exemplo, a dessecação. Então, isso nos representa, né, nos demonstra que os tamalos, eles têm uma adaptação maior à dessecação do que os balanos. Isso é um gráfico que está mostrando para nós que isso é uma forma adaptativa. Em contrapartida, os processos biológicos, aí nós podemos entrar em competição e predação. Os animais que são os animais menores, os tamalos, eles são mais suscetíveis a regiões de médio litoral. Por isso que eles são encontrados em maior quantidade na região supralitoral, que são esses aqui escurinhos, tá? Já o balano já não resiste tanto à dessecação, que são os ambientes físicos, por isso que eles se encontram em maior quantidade no ambiente de médio litoral ou de maré média. Então, isso aqui demonstra para nós que os fatores de distribuição desses organismos por toda a faixa do costão rochoso, tanto na horizontal quanto na vertical, ele pode ocorrer uma variação. Ou seja, dentre essas duas espécies, eu posso dizer que numa região de supralitoral, em relação às cracas, nós temos uma diversidade menor, quanto também na região médio litoral, justamente por eles serem mais suscetíveis às suas regiões. Outra coisa importante é que os balanos, eles possuem aqui uma interação interespecífica mais positiva do que os tamalos. Por que eu estou dizendo isso? Porque já que nesse local, ó, a predação ela aumenta em maior quantidade numa região de maré baixa média. Conforme vai subindo, eu estou tendo predação, estou tendo competição, mas se torna menor. Mas ainda, esse tipo de cracas ainda passa por uma fase de competição, ou seja, predação ou de uma interação interespecífica. De repente, até mesmo com os mexilhões, né? Que são organismos também que são sésseis e acabam aderindo a essa região. Muito bem. Agora, pegando um gancho desse estudo de cônio, nossa aula de hoje ela vai estar relacionada a um artigo que eu vou disponibilizar para vocês. Nesse artigo, que vem como tema a influência da competição interespecífica sobre o tamanho dos indivíduos da craca. E esses indivíduos são esses chitamalos aqui, que são esses organismos que nós consideramos mais suscetíveis à região de médio litoral, como vocês podem ver aqui. Bom, isso de acordo com o estudo de Cônio. Já nesse artigo, ele vai estar buscando aqui para nós justamente
essa questão do tamanho do indivíduo. O que isso pode interferir? Ou seja, essas cracas, elas podem ter tamanhos diferenciados dependendo da posição de uma região chamada supralitoral ou médio litoral? Será que o tamanho dessas cracas pode estar sendo influenciada se o local que ela está associada com mais interação interespecífica pode estar influenciando também no tamanho dessas cracas? Outra coisa, o que os fatores físicos podem estar influenciando, já que quando nós mencionamos o costão rochoso, nós estamos falando até mesmo do impacto das ondas em relação ao costão rochoso, onde as cracas estão fixadas. Então, vai ser proposto então esse estudo nesse artigo, associado também ao estudo de Connell, como eu deixei disponível para vocês, tanto na aula passada como agora nessa aula eu estou reforçando este assunto. Se vocês tiverem uma dúvida mais específica no estudo de Connell, vocês, por favor, podem enviar aí um WhatsApp, né, para a gente poder, até mesmo na privativo, justamente para estar aí facilitando a explicação sem problema algum, como alguns alunos já fazem. Uma outra coisa é que vocês possam, dentro desse artigo que eu vou disponibilizar, até mesmo a região de introdução, e que é muito importante, mas material e métodos, aonde vai estar testando ali as 3 hipóteses, é só para vocês terem uma noção de como foi feito o estudo. Não vou estar pedindo nada específico à metodologia, mas o resultado e a discussão, principalmente aí, a discussão, ela vai estar bem bacana e bem fácil de vocês poderem compreender essa associação das cracas em locais distintos do costão rochoso, né? Ou seja, o supra e o médio litoral, e os organismos que compõem esse local, que vão estar competindo, né, com essas cracas ou até mesmo predando, ok? Então, só para adiantar, vai ser um estudo associado a cracas e mexilhões, ou seja, os mexilhões, o que pode a presença dos mexilhões estar interferindo no tamanho das cracas. Então, é um artigo bem tranquilo. Vou estar utilizando esta atividade específica como a nossa primeira avaliação formativa, né? Vou aí utilizar aí o tempo aí de uma semana, de 7 dias, para vocês poderem concluir esse estudo. E eu vou deixar também disponível para vocês as perguntas para vocês poderem estar se orientando e assim concluindo ali as suas respostas, tá bom? Então, fica então como esta aula de hoje, além dessa tira dúvida do estudo de Connell, como alguns alunos mencionaram, fica também, vou estar disponibilizando então um artigo para que vocês possam estar acessando lá via plataforma Moodle e respondendo, ok? Qualquer coisa também posso deixar o link do artigo, se eu não conseguir anexar o artigo físico. Beleza, galera? Um abraço para vocês, bom estudo, bom final de semana e qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Grande abraço e até logo. Tchau, tchau, biólogo.